capítulo 20. Minha família curada e resgatada. Só quem tem a família curada e resgatada, dá um glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou ler aqui rapidamente 2 versículos que está em João capítulo 19, 37 e João 20, 19. E outra vez diz as Escrituras, João 19, 37. E outra vez diz as Escrituras: e eles verão aquele que transpassaram. João capítulo 20, 19 diz: chegando a tarde daquele dia, lá na tua Bíblia está ali, ó. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? Senta adorando e exaltando o nome do Senhor. E eu gostaria de pedir os músicos para me ajudar, hein, irmão. Não deixa eu sozinho, não. Falar igual o pastor Felipe do Rocha: quando eu ficar maluco, vocês ficam malucos junto comigo. Faz isso não, irmão, faz isso não. Amém, irmão? Esse texto a qual Deus gerava no meu coração, eu fiquei com esse texto desde a Santa Ceia. Enquanto o Ministério de Louvor estava aqui ensaiando, eles cantaram um louvor sobre o sangue. E fui comprado pelo sangue, curado pelo sangue, restaurado pelo sangue, liberto pelo sangue. E isso tocou meu coração. Porque muitas das vezes, irmãos, desculpa a minha franqueza, não damos a importância para o sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz que só haveria remissão de pecados, está lá em Hebreus 9, 22, se houvesse derramamento de sangue. Só há família restaurada, só há família curada, resgatada, restaurada, restituída, família que tem paz, família que tem bens, família que está prosperando ministerialmente, financeiramente, porque um dia alguém derramou um precioso sangue na cruz. Se não houvesse derramamento de sangue, irmão, não estaríamos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Alguém teve que sofrer. E eu fiquei intrigado com isso, porque a Bíblia diz que para haver remissão de pecados, para haver remissão dos meus erros, escolha minha, escolhi errar, escolhi pecar, escolhi fazer tudo de ruim que você imaginar, mas alguém sofreu por isso. Aí eu fiquei falando: Senhor, eu que errei, eu que escorreguei, eu que escolhi, mas mesmo assim o Senhor foi para a cruz, não olhou meus erros, não olhou meu pecado, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo, desceu na terra, andou no meio dos homens, evangelista Mateus, aí vem uma profecia dizendo que ia transpassar as mãos e os pés dele, que ele ia sofrer, que ele ia ser moído, que ele ia ser pisoteado, que ninguém ia desejar sua aparência, mas mesmo assim ele disse: eu vou subir, porque em 2026 já haverá um povo lá no Ministério de Jeová Rafá, que não vai olhar circunstância de tempo, clima de tempo, não vai olhar distância, mas só vai entrar naquele templo para adorar o meu nome. Eu ouvi a pastora Fabíola dizer aqui que esse mês é um mês muito importante, que é uma data festiva, é uma data escolhida no calendário brasileiro, o Dia das Mães. E a Bíblia diz que, irmão, que pela madrugada, em João capítulo 20, no versículo 1, que uma mulher grata, uma mulher que foi restaurada, uma mulher que foi curada, vai sair pela madrugada, irmão. Madrugada é essa de domingo ao terceiro dia que Jesus está sepultado, e aquela mulher, ela vai sair de dentro de casa
casa da zona de conforto, ela vai procurar Jesus no lugar errado, mas Jesus vai aparecer para ela lá. De repente alguém está procurando Jesus no lugar errado, achando que Jesus ainda está morto, pendurado no madeiro, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Maria, ela está à porta do sepulcro. Quando ela chega, a pedra está removida. E ela olha e não vê o corpo, ela se desespera. Ela volta para onde os discípulos estão reunidos, trancados dentro de casa. Crente não foi chamado para ficar dentro de casa. Crente não foi chamado para se trancafiar dentro de casa com medo de uma perseguição, com medo do que está se levantando no mundo, não. Crente foi chamado dentro de casa, e dentro de casa Deus sopra o Espírito Santo para você sair de dentro de casa para pregoar o Evangelho para toda criatura. Deus não chamou ninguém para ficar numa zona de conforto, não. Deus te chamou para ser boca profética, para profetizar na vida de alguém, para restaurar a família de alguém, para curar a família de alguém, para resgatar a família de alguém. A mulher sai pela madrugada, Robson, chega ao sepulcro e vê a pedra removida, selo do tribuno, um selo romano, derretido em cera. Ele ia com o anel lá e colocava o selo romano. Não poderia violar. Mas a mulher vê as cordas rompidas, a pedra removida, e ela volta e vai falar para aqueles que estão com medo: olha, levaram o corpo do nosso Senhor. Em Lucas 24, eles têm com uma mulher que ela está delirando, louca. Está falando, essa mulher está doida. Essa mulher não está num estágio normal. O psicológico dela está muito abalado ainda. Mas a mulher, ela é insistente. Ela não arreda o pé. Ela não sai da presença, irmão. É o mês das mulheres, das mães. Olha que interessante. Mulher, foi falado aqui, enquanto a mulher está de joelho, os filhos estão de pé. Enquanto mulheres estão de joelho, ministérios ainda estão de pé. Porque a Bíblia diz, irmão, que Maria, ela dá a notícia, eles não acreditam, mas vai lá conferir. Quando chega lá também, olha, o evangelista Mateus, e não encontra o corpo. A Bíblia diz que eles voltam para casa triste, pastor Hélio. Volta novamente para o estágio onde eles estavam. Aí de repente Jesus vai aparecer. Para quem? Para Maria Madalena. E ela diz assim, ele diz para ela: quem buscais? Levar o corpo do meu Senhor. Ela está achando que é o jardineiro. Estava achando que o homem estava ali cuidando do horto. E ela continua ali, insistindo. Aonde colocaram Jesus? Ela procurou no lugar errado, que já era o terceiro dia que Jesus tinha ressuscitado. Mas eu fiquei intrigado, porque o 19 vai falar da crucificação, derramamento de sangue. A Bíblia diz que ele foi moído, ferido. Batiam nele com um chicote, chumbo na ponta e pedaço de osso. Toda vez que davam uma chicotada, arrancava um pedaço da carne, fazia ele sangrar. Toda vez batiam com chicote, arrancavam um pedaço de carne e ele sangrava. Isso era o castigo romano. Antes de subir a cruz, tem que ser chicoteado, tem que perder sangue.
teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça. Jesus sangrava. E eu fiquei num quarto, eu sozinho, eu e minha filha, e ela saiu do quarto e disse para a mãe: mãe, meu pai está chorando. Mas não é de tristeza não, mãe, é de alegria. E eu olhava para a parede, parecia um telão desse daqui. Parecia que aquele chicote, Flaclum, o nome que eles colocaram nesse chicote. Parecia que toda vez que o soldado romano batia nas costas dele, parecia que o chicote tinha meu nome. Pá! E o soldado olhava para mim naquele telão e falava: é por causa de você que eu estou batendo nele. É por causa de você que eu estou chicoteando ele. É por causa de você que ele está sangrando. E muitas das vezes você é ingrato por tudo que ele fez por você. Faz birrinha, diz que não vai para a igreja, que vai desviar, que vai parar, que vai largar tudo. Mas olha, ele está apanhando, está dizendo: eu não desisto dele, eu vim com um propósito na terra, eu vou subir na cruz, mas vai valer a pena, porque ele vai pregar a palavra para salvar vidas. Ele restaurou a minha família, ele restaurou a minha saúde, ele restaurou a minha casa, ele restaurou a minha vida financeira, ele restaurou a minha vida social. E eu não tenho esse direito de largar esse Cristo que deu a sua própria vida para que hoje eu estivesse de pé, andando, falando. Ele tomou chicotada antes de chegar na cruz. Se a gente for entrar aqui na medicina, Florença, moderna, não tem autópsia, é só reconstrução. Eles não conseguem chegar a uma explicação por que aquele homem sofreu tanto. Mas alguém profetizou há 1000 anos atrás. Um homem que é conhecido como segundo o coração de Deus. Salmos 22:16 vai dizer: e eles transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Já está profetizando o que vai acontecer no futuro. Profecia que sai da boca de Deus tem um tempo de maturação, de madurar. E alguém recebe uma profecia de Deus, já fala assim: se eu não receber hoje, eu saio da presença. Irmão, você vai sair, porque Deus não vai te dar, porque você está na intenção só da profecia, e não do quem mandou profetizar. Não está interessado no provedor, só na provisão. Mas Deus não quer te dar só provisão. Ele quer primeiro obter de você um relacionamento. O salmista, no Salmos 22, ele vai dizer que vão perfurar as mãos dele e os pés. E as suas vestes vão repartir em 4 partes. Mas sobre a túnica lançarão sorte, para ver em quem vai caber. O Salmos 22 já está profetizando o sofrimento do Cristo e a repartição das suas próprias vestes. E a túnica está lançando sorte. Alguém vai gritar: Jesus na cruz. Olha, amanhã já é a Páscoa. Ele tem que morrer. Quebra
as pernas logo dele. Mas se esqueceu que também tem uma profecia, que nenhum dos seus ossos serão quebrados. Nada na tua casa vai ser quebrada. Nada na sua vida vai ser quebrado. Nada na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, vai ser quebrado, porque Jesus é contigo por onde queres que andares. Está enganado o diabo dizendo que vai quebrar uma aliança que você tem. Está enganado ele que vai dizer que vai desfazer aquilo que Deus fez. Não, nada vai ser quebrado na sua vida, a não ser que você queira. A não ser que você fale, eu não quero, eu vou sair. Mas tudo que Deus te prometeu vai se cumprir. Seja em você ou na tua geração, mas vai se cumprir. Porque a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia, antes faz aquilo que dá prazer a ele. Ele sangra todo cortado. Ele diz no Salmos que ele consegue contar as costelas do seu corpo, que está à mostra, sangrando. Mas ele não desistiu. Ele falou, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Irmão, é muita coisa. Se a gente for falar aqui, não dá tempo. Mas eu quero que você entenda. Eu quero que você leve isso para casa. Dê valor ao sangue de Jesus. Dê valor ao sacrifício que ele fez por mim e por você. Dê valor. Feche seus olhos por alguns segundos. Feche seus olhos por alguns segundos. Só escuta a minha voz, mas mentaliza. Mentaliza. Se fosse você que estivesse lá naquela via dolorosa, alguém te dando uma chicotada, batendo em você, e a pessoa que mais te traiu, as pessoas que mais te feriu, elas estão lá atrás e você está lá na frente, tomando chicotada, e você está sofrendo por causa dessas pessoas que te feriu, que te traiu, que não quis você perto. Vai valer a pena? Vale a pena sofrer por pessoas ingratas? Mas Jesus sofreu. Jesus na cruz, ele disse para o Pai, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E alguém não te dá a paz do Senhor, você fala, eu não vou nunca mais falar com esse irmão, quero distância. Mas Jesus sofreu, apanhou por você e por ele também, e disse para Deus, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Ele está sangrando. E alguém manda quebrar as pernas. Porque se quebrar a perna, fica mais difícil ainda puxar a respiração. A asfixia já está no limite. Problemas. Se ele tenta puxar respiração, esticando o corpo, a ferida ainda é mais aberta, mais dor ele está sentindo. E alguém manda, quebra as pernas. Eles quebram a perna do da direita e da esquerda, mas quando chega até Jesus, ele já está morto. Ele está morto. E alguém, para atestar que ele está morto, fala assim, não, vamos transpassar ele. Vamos furar o lado dele, o lado direito, perto do mamilo, da axila, para pegar o pulmão e o coração de uma vez só, fura. Ele está lá. Veio um soldado com a lança, enfinca. A medicina diz que é o pericárdio, fura uma membrana, fura. E quando fura, sai água e sai sangue.
Quando fura o lado de Jesus, vai verter sangue e água. Porque no Antigo Testamento, todo o povo que pecava tinha que sacrificar um animal e borrifar aquele sangue como remissão de pecado. Toda vez tinha que morrer um animal. Jesus vem em uma nova aliança. Já não precisa mais de animal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando fura, verte sangue e água, verteu da cruz. Já está dizendo purificação e remissão de pecado. Por isso que ele disse para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo. Sabe por que o diabo não te encontra? Sabe por que ele não encontra os seus filhos? Não encontra a sua casa? Ele até procura, mas não encontra. Porque quando Deus instituiu a Páscoa, o Cordeiro Pascual, Ele mandou derramar o sangue numa bacia e lá molhar uma esponja e passar onde? Nos umbrais da porta. Para quando o anjo da morte passasse pela madrugada, não encontrava. Aí o diabo tenta te acusar, mas sabe quem justifica a tua vida? O WhatsApp, ou o Instagram, Facebook, o TikTok. O que me justifica e te justifica, a tua família. É o que a Epístola de João 1 diz: se nós andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso que o anjo da morte procura seu filho, procura seu marido, a sua esposa e não encontra. Por quê? Porque no umbrais da sua porta, na sua vida, foi derramado um sangue que te justifica de todo o pecado, de todo o teu erro. O sangue de Jesus te purifica. Dê valor ao sangue. O diabo achou que estava acabando com o projeto da redenção. Acabou. Ele está morto. A Bíblia diz que houve um silêncio e um terremoto. A terra tremeu. Quando ele diz está consumado, comprei raça, língua, povos e nações. Apocalipse diz que ele comprou com precioso sangue. Apocalipse 19 diz também que ele vai voltar, evangelista Mateus, com as vestes brancas e as vestes dele toda salpicada de sangue. Aqueles que o mataram, aqueles que o rejeitaram, a Bíblia diz que todos os olhos o verá. Ele vai descer, ele vai voltar, e nessa volta dele, ele vai voltar só para te levar, e vai dizer para você: valeu a pena você passar por provas e provações. Agora você foi aprovado, entra pela porta, possuir por herança aquilo que eu conquistei para você. Ao terceiro dia, no primeiro, sexta-feira, virada, a terra tremeu. O inimigo achou
varão. Acabou. O primeiro projeto, Adão, fracassou. E o segundo, nós matamos. Está morto. Achou que tinha acabado com a igreja. Vou pegar um gancho de um pregador. Ele diz que toda mamãe que está grávida, sinal que vai dar à luz é quando a bolsa rompe. Sai sangue e água. Sinal que vai dar à luz. A bolsa rompe. Verte sangue e água. Enquanto está vertendo sangue e água, está nascendo a igreja militante que vai morar no céu. Enquanto Jesus verte sangue e água na cruz, está nascendo uma geração que vai impactar o mundo com o evangelho genuíno da salvação. Enquanto Jesus está morrendo e o diabo está dizendo, acabou, aí alguém chega lá em João 20, versículo 1, alguém está olhando e alguém está cantando, a morte venceste, o véu, fica de pé comigo, vem Robes, a tumba vazia, e agora, enquanto o diabo está dizendo, Mateus, acabei com o pastor da igreja. Você acabou com o pastor da igreja, a igreja toda acaba. Mas só que o diabo se esqueceu. Enquanto ele está vertendo sangue e água, está nascendo a igreja do Senhor. Aí lá em João 20, capítulo 1, alguém está na porta do sepulcro, está procurando Jesus, mas só que os anjos estão cantando, os anjos estão louvando. A morte venceste, o véu tu rompeste. Ajuda a louvar. A tumba vazia agora está, o céu te adora. Enquanto alguém acha que você é um derrotado, a tua família é uma derrotada, Deus está gritando do céu dizendo, você é muito mais do que vencedor. Eu venci por você. Eu te dei o direito de ser mais do que vencedor sobre todas as coisas. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Eu queria chegar aqui. João 20, 19. A mulher contou, eles voltaram para casa, tristes. E voltaram para a zona de conforto, cabisbaixos, sem esperança. Mas Jesus pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Agora presta atenção, a porta está trancada. A porta está trancada. Mas toda vez, evangelista Mateus, que a porta está trancada, quando tem adoração, ela se abre. Quando invoca o nome dele, ele vem. Lembra de Paulo e Silas? Estão presos, trancados. E ele diz,
ora, eu canto. Enquanto você ora, eu canto. Deus vai fazer algo aqui. Pela geografia, não tem como a terra tremer. Não tem deslocamento de placas tectônicas. Não tem duas. Não tem como se romper. Para haver um terremoto, um tsunami, tem que haver deslocamento de placas tectônicas. E lá na região não tem. Só que a Bíblia ela diz: aonde estiver dois ou mais, em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Enquanto um ora e o outro canta, Deus traz um terremoto num lugar que não tem possibilidade de acontecer. Só quem está lá é Paulo e Silas. Conhece quem é Jesus. E ele sabe que se chamar, se invocar o nome dele, ele aparece no ambiente. Ele resolve a situação. Toda vez que a porta está trancada, enquanto está trancada e alguém adora, as portas se abrem. A Bíblia diz que Pedro está preso, mas a igreja fazia contínua oração. A porta automática não começou no século 20, começou lá atrás. Enquanto a igreja orava, o anjo desceu e falou: Pedro, vem. E a porta abria só com a presença. Ele quer que a porta se abre, leva a presença até a Quer que a porta se abre? Leva a presença até a porta. Quer que o ambiente muda? Invoca a presença. Quer que o quadro muda? Invoca a presença. Na minha cabeça, eles não sabiam orar. Quando Jesus pediu para eles orar, eles falaram: Senhor, me ensina, eu não sei. Eu não sei orar. Jesus, toda vez que vocês forem orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu quero acreditar que nesse contexto eles estão trancados. Só tem um jeito, o quê? Vamos orar. Ele já está morto. Vamos orar. Quando eles começaram, na minha cabeça, não é a Bíblia, é a minha cabeça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu. Ele chegou. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus desceu no ambiente. A minha vontade é que vocês tenham paz dentro de casa. Eu quero que vocês tenham paz na mente. Eu quero que vocês tenham paz no coração. Eu quero que vocês tenham paz no relacionamento. Eu quero que vocês tenham paz um com os outros, porque diz: a paz seja convosco, a paz seja convosco, a paz seja convosco, a paz seja convosco, a paz seja convosco. Que paz é essa que excede todo o nosso entendimento? É a paz que Ele dá que o mundo não pode dar. Ela vai de uma sábia, é a presença que traz a paz. Só Ele pode te dar paz. Dinheiro, emprego, só Jesus pode te dar paz. Para me encerrar, a Bíblia diz que Ele chega ao terceiro dia, ao primeiro dia da semana, domingo. Olha só, domingo. Ele dá paz. E Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele não te dá um espírito de medo. Ele te dá o Espírito Santo. Ele desaparece. Aí alguém conta: Tomé,
vimos o Senhor aqui. Ele apareceu para nós. Aí ele falou: eu não acredito. Só acredito vendo as suas mãos furadas e o seu lado furado. Mas da primeira vez a mulher contou, eles também não acreditaram. Agora são eles que estão contando e alguém também não está acreditando. Mas quando se trata da verdade, a verdade sempre aparece. Eles estão falando da verdade. E a verdade vai aparecer. Porque é uma profecia bíblica. João 19, 37. Eles ainda o verão, aquele que transpassaram. Aí Tomé está no recinto, na porta trancada. Jesus se coloca no meio de novo e diz: a paz seja convosco. Toda vez que Jesus chegou numa casa, chegou fazendo estradalhaço. Sim ou não? Não. As casas todas estavam desorganizadas, tudo fora do lugar, toda bagunçada. Todas as casas que Jesus visitou estavam desorganizadas espiritualmente. Casa de Jairo, desorganizada. Casa de Simão, desorganizada. Da sogra de Pedro, desorganizada. Todas as casas que Jesus visitou, desorganizada. Mas toda vez que ele saiu, deixou organizada. Jesus nunca vai deixar você desorganizado. Jesus nunca vai entrar na sua casa para fazer bagunça. Toda vez que Jesus entrar no ambiente, ele vai organizar. Toda vez que Jesus chegar no ambiente, ele traz organização. Aí a Bíblia diz que Tomé não acredita, mas a profecia vai se cumprir. 8 dias depois, Jesus aparece no mesmo ambiente, na mesma casa trancada. Diz: a paz seja convosco. Os primeiros receberam paz, ficaram com paz, mas tinha alguém na casa que ainda não estava com paz. Mas Jesus não vai deixar ninguém sem paz. Vai dizer: a paz seja convosco. Tomé, chega próximo. Olha minhas mãos furadas. O escritor São Lucas, ele diz que Jesus ainda pede algo para comer, porque eles achavam que ele era um espírito. Jesus falou para eles assim: ó, olha minhas mãos furadas, meu lado. Tem alguma coisa para comer? Porque espírito não come. Jesus ainda pediu o que comer lá em Lucas 24. Mas aqui ele falou para Tomé assim: Tomé, olha as minhas mãos, olha o lado. Deixa eu te dar um recado, Tomé, que vai servir para uma geração bem futura. Uma geração lá em 2026, dia 3 de maio. Vai servir para aquela geração. Qual é o recado? Tomé, seja crente e não incrédulo. Bem-aventurados os que não me viram, mas creram que eu existo. Tomé, seja crente, não incrédulo. Bem-aventurados é aquele povo lá em 2026, dia 3 de maio. Deixa eu ver aqui no relógio. Às 19h48. Bem-aventurado aquele povo que não me viram, mas creram que eu existo. Eles vão lá no culto da família, curada e resgatada. Curada e resgatada, só porque eles acreditam no que eu fiz por eles. Derramei sangue
Derramei sangue na cruz, sim, Tomé, mas valeu a pena. Eles vão estar lá me adorando, eles vão estar lá louvando o meu nome, e na proporção que eles adoram eu abro porta, e na proporção que eles adoram eu curo, e na proporção que eles me adoram eu salvo, e na proporção que eles adoram eu restituo, e na proporção que eles vão adorando eu só vou enchendo eles, e depois que eles estiver cheio, sabe o que vai acontecer? Eles vão transbordar na vida de outros, e assim sucessivamente. Enquanto eu entro no ambiente, eu vou enchendo de graça, eu vou enchendo de amor, e depois eles transbordam. Só você que está transbordando de Deus, só você que está transbordando do Espírito Santo. Só você que é grato, erga a sua voz e dá um brado de vitória. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, Ele me excitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter, só parecia que ia chegar ao fim, a sua graça, mas Jesus mudou a sua história de vida. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, Ele me excitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim,
nosso meio que não é cristão, ou que se afastou, está afastado de Cristo. Não tem? Vou fazer outra pergunta. Você que achou que não tinha solução para o seu problema, até mesmo você acha que Jesus te esqueceu. Ah, Senhor, o Senhor me esqueceu. Não tem jeito mais para mim. Minha vida não tem sentido mais. Vontade de parar, de desistir, até mesmo da minha própria vida. Mas eu quero te dizer, Jesus quer restaurar a sua vida, quer colocar tudo no lugar. Depois que colocar, Ele vai te lançar uma palavra: tenha paz, volte a dormir em paz. A senhora tem paz? É porque o tempo todo que eu estou pregando e Deus está direcionando a palavra para a senhora. Eu olhava daqui